Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente inicia o capítulo 2 da apostila 1, População, Trabalho e Desigualdades. Vocês receberam já a apostila de número 2, mas a gente vai continuar com a 1 pelo menos nessa semana e na próxima. Daí na outra semana aí a gente já inicia o conteúdo da apostila 2, tá certo? Daí a gente fica certinho aí com os conteúdos. Então, população, trabalho e desigualdades, né? Na aula de hoje, a gente vai fazer essa relação da população e do trabalho. Então, nesse primeiro capítulo, a gente viu todas as questões de população, né? Como a população cresce, como é a questão dos países desenvolvidos, subdesenvolvidos, a diferença de população absoluta, população relativa, a gente viu tudo de população. Agora, no capítulo 2 a gente pega esse conteúdo de população que a gente já aprendeu e vai fazer a relação dele com o trabalho, né? Principalmente no nosso país, ok? Então, vamos abrir a apostila na página 25, fazer essa leitura do texto aí e vou deixar uma atividade para vocês responderem depois, ok? Então, população e trabalho, estrutura econômica do trabalho. Vamos lá. População de um país pode ser analisada por meio das condições de trabalho. A PIA, população e idade ativa, é integrada pela população a partir de 15 anos de idade apta para o trabalho e é dividida entre PEA e NPEA. Então, pessoal, sempre quando a gente entende essa questão da relação do trabalho, né, há esses dois tipos de dado aí, né? A PIA, que é a população em idade ativa, né? São as pessoas com mais de 15 anos que estão aptas para desenvolver uma atividade profissional, né? E essas pessoas são enquadradas em dois grupos. A PEA, que é a população economicamente ativa, é quem desenvolve um trabalho, e a NPEA é a população não economicamente ativa, é aquela população que não trabalha por algum motivo, né? Seja porque não encontra emprego, seja por uma opção de vidas, né? Então são os dois tipos. PEA, população economicamente ativa, e NPEA, população não economicamente ativa, né? Então vamos lá, o que é a população economicamente ativa? Se vocês quiserem grifar, fiquem à vontade aí, a postura de vocês. Então, população economicamente ativa é a parcela da população formada por trabalhadores que estão empregados, a PEA ocupada, e os desempregados. Estima-se que a PEA brasileira é formada por 65% da população. Mas espera aí, professor, você falou que desempregados na população economicamente ativa? Sim, pessoal, porque tem uma diferença. Tem aquela pessoa que está desempregada, mas ela está à procura de um emprego. Então, ela faz parte da população economicamente ativa, porque ela ainda está à procura desse emprego. Agora, aquela pessoa que está desempregada e já não procura mais emprego, já não tem mais esse interesse, aí ela vai para a população não economicamente ativa, tá? Então, tem essa diferença. A PEA ocupada, que é integrada pelos trabalhadores formais, com carteira de trabalho assinada e direitos trabalhistas, e informais, que são as pessoas que trabalham sem carteira de trabalho assinada, no caso do Brasil, né? Aqui no Brasil, os trabalhadores são regidos pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, os trabalhadores regidos pela CLT têm a sua carteira de trabalho assinada, que vai assegurar para vocês os direitos trabalhistas, né? Férias, 13º, aposentadoria com recolhimento do INSS, fundo de garantia, seguro-desemprego e tal. São os trabalhadores formais. E os informais são aqueles que trabalham sem carteira registrada, né? Que trabalham na informalidade, como a gente chama. Okay? Então essa é a PEA. E a NPEA, população não economicamente ativa, ela é integrada pela parte da população que não exerce atividade remunerada e não está à procura de emprego. São exemplos disso os aposentados, estudantes e pessoas que se dedicam exclusivamente a afazeres domésticos. Essas pessoas são parte da população não economicamente ativa. Então, vocês que estudam, que só estudam, vocês fazem parte desse tipo de população, a não economicamente ativa. E os pais de vocês que exercem uma atividade remunerada, seja ela formal ou informal, fazem parte da PEA, população economicamente ativa, ok? E em relação ao trabalho, pessoal, seja o trabalho formal ou informal, no Brasil, o trabalho ele é dividido em 3 setores da economia, né? O primário, o secundário e o terciário, né? Se vocês quiserem grifar os 3 setores aí, podem grifar também, ok? Primário
ele é formado pelas atividades realizadas predominantemente em áreas rurais, como agricultura, pecuária, silvicultura, que é o reflorestamento com finalidade comercial, né? Por exemplo, plantação de eucalipto para a indústria de papel e celulose, por aí vai, né? E o extrativismo, seja ele o animal, né, ou o vegetal, né? Então, o animal pode ser a questão do couro, né? E por aí vai. Todas essas atividades do setor extrativista e do setor agrícola fazem parte do setor primário, né? E são basicamente atividades de cunho rural, como vocês observam aqui nessas imagens, né? Então a gente vê agricultura, vê pecuária, né? E por aí vai. Setor secundário é integrado pelos diversos tipos de indústrias e se concentra em áreas urbanas. Então, o setor secundário, né, como vocês observam aí nas imagens, ele é formado pelas indústrias, seja as indústrias de bens de produção, que são as indústrias que vão produzir para outras indústrias, né? Por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, que vai produzir o aço que vai ser fornecido para as indústrias automobilísticas, por exemplo, né? E as indústrias são divididas também de bens de produção, são as indústrias que produzem carro, eletrodoméstico, eletroeletrônico, que são bens que são duráveis, né? E bens de produção não duráveis, né? Por exemplo, alimentos, produtos de limpeza, né? Produtos que não têm uma durabilidade tão grande. Todas essas atividades fazem parte do setor secundário da economia. E por fim, o setor terciário, que é composto pelo comércio, prestação de serviços, saúde, educação, etc., administração pública e privada, lazer, comunicações, dentre outras atividades, né? Então, o setor terciário ele vai ser formado para diversas atividades aí, né? Supermercados, o comércio, escola, segurança, atividade artística, atividade de saúde, né? Médico, com clínicas e por aí vai. Todo tipo de prestação de serviços. Então, essas atividades econômicas fazem parte dos setores da economia chamados de primário, secundário e terciário, que são onde as pessoas da população economicamente ativa, a pé e ocupada, vão exercer os seus trabalhos, sejam eles trabalhos formais, com carteira assinada, ou trabalhos informais, sem carteira assinada. Certo, oitavo ano? Então, a partir disso, aí, a partir desses dados, aqui tem uma tabela também falando da distribuição da PEA nos países aqui, né? No Brasil, 9,5% dos trabalhadores estão no setor primário, 20,5% no secundário e 70% no setor terciário, né? Então, a grande parte dos trabalhadores no Brasil, seja formais ou informais, fazem parte do setor terciário da economia. Ok? Então, a partir desse texto aí, vocês vão responder duas questões. A primeira questão, na página 25, o que é a PEA? Tranquilo. E na página 26, observe a imagem ao lado, identifique o trabalho que a imagem mostra e associe corretamente aos setores da economia, justificando sua resposta. Ok? Então, qual é esse tipo de trabalho que está sendo prestado aqui nessa imagem? E vocês identificam qual é esse tipo de trabalho e falam. E falem qual é o setor que ele está inserido. Se é o primário, se é o secundário ou se é o terciário. Então essas são as duas atividades que vocês vão fazer para hoje. Certo, oitavo ano? Ficamos por aqui e até a próxima.